Salve, galera! Decepção! Seleção brasileira estreia na Copa América e fica somente no empate contra a fraca Costa Rica. Separei aqui para vocês o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil com as análises do jogo. Vamos ver aí o que eles vão falar deste jogo medíocre da seleção brasileira que decepcionou. Não consegui vencer a fraca Costa Rica, foi uma decepção, né? Deixa o like aí para fortalecer, para ajudar o nosso canal, se inscreva aqui e ative o sininho. Canal Fute React. Simbora, vamos lá. Muito bem, fã de esporte. Tá que tá hoje. Estão até rindo, ó. Tem que se divertir depois do jogo desse, a gente tem que rir de alguma coisa, né? Porque tá vendo? dependendo do jogo, aliás, já foi ficando uma boa noite a você, William. Eu tô Serra, meu irmão aniversário, muito bem-vindo mais uma vez, o Calçade, as coisas do esporte. Cara, fazer uma piada aqui, porque se for falar do jogo, as só pessoas rindo, né? Não vão ficar muito felizes. Não, peraí, mas a gente vai ficar 1 hora falando do jogo. Vamos explicar as coisas assim, mas eu não sei se isso é motivo de felicidade pra quem vai ver. Humor, né? Eu acho que é melhor assim, porque realmente 0-0. Sexta-feira tem outro. Sexta-feira tem outro, é contra o Paraguai, né? Eu acho que pode melhorar. Eu queria que quando a gente falou Paraguai é melhor, hein? A cara do Calçade. Melhor que a Mas eu Costa acredito que Rica. vai melhorar até sexta-feira. Cara de triste. Vocês sabem que tudo pode piorar. Mas pode melhorar, eu sou otimista nesse aspecto. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar do jogo. Elton, me salva aqui. Vamos lá, vou começar por você, que tá um pouquinho mais, né, ponderado. Vitor Birner tá incontrolável hoje. Nossa, o intervalo do Birner, então... Vocês não sabem o que é o intervalo do Vitor Birner aqui, viu? Vocês não sabem que tinha que ir pro noite, ar. Boa noite, Elton. Boa noite, fã de esportes. Realmente foi um jogo duro de assistir, né? E não é só porque a seleção brasileira, ela não conseguiu extrair o máximo, né, do seu futebol contra uma Costa Rica que a gente sabia que ia jogar da forma que jogou. Fechadinha, essa era a proposta. E eu acho que tem componentes interessantes desse jogo para se analisar além do jogo, né? Claro, contam com o jogo. A Costa Rica fez uma linha de 5 num campo society, né? Um campo de fut 7 ali. Você fazer uma linha de 5 num campo reduzido, você encurta ainda mais os espaços do adversário. Mas eu acho que o Brasil, de novo, né, não encontrou soluções criativas para passar por um bloqueio defensivo, como historicamente nos últimos anos tem sido assim, né? Muita dificuldade para enfrentar defesas fechadas. A alternativa do Dorival em colocar um ataque mais móvel, a gente entende que ele quer colocar esse... o Brasil ataca num 3-2-5 praticamente, né? Coloca o Danilo e os 2 zagueiros, deixa os 2 meias centrais ali, né? Jogando o João Gomes e o Bruno por dentro, e aí espeta o Arana pela esquerda, coloca o Rafinha pela direita, o Paquetá flutua ali junto com o Rodrigo e o Vinícius Júnior sai da esquerda para dentro, e aí são quase 3 atacantes centrais. De 5, né? Mas é isso, exatamente. A questão é que a seleção brasileira, mais uma vez, numa tentativa de igualar, pelo menos numericamente, a primeira linha defensiva, não consegue ter sucesso. Até conseguiu finalizar, até conseguiu entrar na área e finalizar algumas vezes, mas... Teve defesa do goleiro. Teve gol anulado, mas... O goleiro foi o melhor em campo. Mas foi um Brasil que circulou essa bola e foi menos efetivo do que poderia ser com as peças que tem. O Calçade, o que faltou para balançar a rede hoje, hein? Olha, tudo bem? Boa noite. O Gustavo Alfaro, também, os adversários conhecem o Brasil, porque são jogadores super conhecidos. Você não tem um jogador que ninguém conhece. Então, Vinícius Júnior... Rodrigo, são cara, Paquetá, você sabe como todo mundo joga. Né? E a ideia do Dorival é ter um cara muito preso ao lado direito, que é o Rafinha, que tecnicamente do ataque é aquele não está no tamanho do Vinícius e do Rodrigo. O Rodrigo talvez seja o melhor jogador da seleção hoje. Né? Concordo. Pelo que ele consegue. Pelo amor de Deus. Embora tenha com as dificuldades que o sistema de jogo, né, da seleção acaba impondo a ele também. Tem um passe hoje para o Rafinha espetacular. É um jogador aberto, tinha um lateral mais ofensivo, que é o Paquetá. A ideia, quando eu vi, eu falei, bom, então o Vini vai se aproximar um pouco do centro, vai ficar do lado esquerdo o Arana, né? Arana, Rafinha, Vinícius, Rodrigo, a chegada do Paquetá, que faz um lado direito e entra na área também, o Rodrigo se movimentando. Tá bom, é isso. E o que acontece, né? O Vinícius bateu muito ali, o lado esquerdo é um lado, obviamente, com o Vinícius, você vai ter concentração de adversários, para não deixar jamais no mano a mano. Então, jogando com uma linha de 5, mas todos os outros à frente da linha de 5, bola no Vinícius e no Arana.
tem um enxame. Bola no Rafinha, tem outro. Fecha. E o meio vazio do Brasil. Então ficou bom para Costa Rica, porque ela trancou os lados e o meio é vazio. Não tem um homem na área, não tem um jogador que se projete. Em alguns momentos, às vezes, você encontra o Rodrigo tentando entrar, Paquetá tentando entrar, mas é preciso ter alguém num jogo como esse, até para não... Porque os zagueiros, cara, os 3 zagueiros, os centrais, esse cara ali, cara, fazendo assim, ó, para cá 1 metro, para cá 1 metro, para cá. Para-brisa, né? 1 metro para cá. E todo mundo de um lado, todo mundo do outro. E o Brasil, e o Dorival precisou de 70 minutos para mudar isso. Quer dizer, isso eu achei um exagero. Assim, acho que o Dorival demorou para avaliar bem o jogo. Se esperar 1 minuto 70, você com 10, você muda. Então, já não podia ter trocado. Era exagero trocar já no intervalo? Não. Poderia. Acho que o treinador também confia. No primeiro tempo já mostrava no intervalo, isso. O treinador confia o seguinte, ele tem um volume gigante, quase 80% de posse de bola. Foram 19 finalizações, só com 3 acertos. Sim. 19. O adversário foi chutar no gol depois dos 70 minutos. Então, assim, adversário que não chuta, não chega. Parecia o Fluminense. Conseguir aqui no intervalo, acredito que essa é a ideia, ajustar esse time que ele julga ser o ideal. É claro que se você põe o Endrick, você tem que tirar alguém. Não vai ser o Rodrigo, ninguém é louco tirar o Rodrigo. Claro. Você tem que tirar o Rafinha. E aí tentar... Só que o Rodrigo do lado direito, sim, você tem que dar liberdade para ele. O problema é o lado direito ficar vazio, porque a gente sempre diz aqui, o Danilo não é o lateral que ocupa o espaço, esse espaço. Mas aí pode ser o quê? Um Paquetá, talvez, num deslocamento. Agora, o que não dá é para fechar uma ideia que a gente está vendo que não está legal. Vai esperar quanto tempo? Costa Rica é o adversário mais frágil do grupo. Agora é Paraguai e Colômbia. Sim. Contra o mais frágil... Contra o Paraguai, o Brasil deve enfrentar um esquema parecido. Bom, só que o Paraguai não é uma seleção melhor que a Costa Rica. Se eu sou o Paraguai, eu dou para o Brasil mais do mesmo. É isso. Eu olho e falo que, opa, essa aqui é dificuldade, eu vou colocar essa dificuldade para o jogo deles. Demorou para substituir e ainda dá para questionar substituições, principalmente no que diz respeito ali ao meio, a Bruno Guimarães, a João Gomes. O Brasil podia ter se soltado ainda um pouquinho mais, ô Birner? Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez cumprimentando a todos e a todas. Animadíssimo, Vitor Birner. Eu vou ter que esperar a entrevista do Dorival, mas eu acho que ele passou boa parte do jogo investindo na construção do que ele pensa que tem que ser a ideia de jogo. Com uma equipe que provavelmente não vai terminar a Copa América começando jogos como a de hoje. Porque eu faria uma coisa muito diferente, mas eu concordo com o Dorival a partir do momento que eu entendo o treinador. Eu jogaria, por exemplo, com o Militão aberto na direita, de lateral. A minha dupla de zaga seria a dupla de zaga reserva hoje. Eu entraria o Gabriel Magalhães e Bremer, para poder dar mais liberdade para o ala esquerdo, poder entrar, inclusive, até com o Danilo, se fosse um ala, jogando com 4 zagueiros na primeira linha, e aí fazer uma coisa muito mais solta, puxar o Paquetá para jogar do lado do Bruno, como fez um bom jogo. Entrar com o Andrés por meio para ter construção, com o meinho ali, entendeu? E jogando com os caras abertos de mais qualidade. Pode ser Rodrigo e Vini, jogando com o Endrick. Eu faria uma coisa muito diferente. E derrubaria o prédio com É isso. Da ideia inicial do Dorival seria uma coisa diferente. Eu estou olhando para um jeito de jogar, para um pensamento um pouco mais guardiolista, que não é o do Dorival. E o Brasil tem condições de fazer. Só que o jogo guardiolista é um jogo mais rebuscado e mais complicado que o Dorival. Um técnico de seleção, que vai ter pouco tempo com os atletas, tem para a preparação da equipe. A partir do momento que ele escolhe essa formação, eu acho que tem alguns erros. Primeiro, a linha de 5, o Elton chamou a atenção da Costa Rica no começo, muito confortável. Porque você tem o Paquetá jogando ali por dentro. O Paquetá encostava muito do lado direito, porque o Danilo não apoia tanto, o Rafinha tecnicamente é um pouco inferior, alguém precisa jogar com o Rafinha, do outro lado você tinha mais qualidade, tanto que o Brasil forçou muito mais com a Arana e com o Vini do outro lado, e com o Rodrigo que podia encostar mais ali, que também tem mais facilidade para jogar ali. Mas eu acho que o Paquetá deveria ter entrado na área mais, para jogar próximo dos zagueiros quando o Brasil fazia a construção pelos lados. Não devia ter tentado tanto a associação. Essa associação tinha que ser feita com jogadores que vêm de trás. Mas isso é uma coisa do Paquetá ou uma coisa do treinador, né? Eu acho que é uma orientação do técnico. Tanto que ele muda a partir de 70 minutos e aí o Brasil, o Paquetá começa a ir para a área. O Brasil começa a atacar a linha de zagueiros e laterais da Costa Rica. Só que aí, faltam 20 minutos, o estádio inteiro cantando para a Costa Rica. O Brasil
sentindo a pressão de não fazer o gol contra uma seleção que é a mais fraca do grupo e principalmente uma seleção pequena no cenário mundial, né? E aí outras coisas começam a pesar e a seleção pensa menos. E alguns jogadores começam a tomar algumas decisões equivocadas. Certamente as tentativas do Savinho individuais devem passar também pelo técnico, porque ele tentou muitas vezes a jogada individual, né? Sim. Muitas vezes, não é? Então, praticamente todas as vezes. E aí, quando você está jogando do lado de outros grandes jogadores, você ou serve esses jogadores para ser servido, ou você quer crescer no jogo, fazer o gol para entrar para a história, aqui para ganhar moral, ou é a orientação do técnico. Eu tenho quase certeza que é a terceira opção, que é a orientação do técnico. Então, eu vejo muito um trabalho engatinhando. O Brasil ainda não tem um time. Essa seleção ainda não forma um time quando você vê o jogo coletivo. Se é para elogiar alguma coisa, a boa pressão em recuperação de bola contra uma seleção que, com a bola, Costa Rica, é completamente... E ele colocou o Savinho no lado direito, o Savinho com o pé direito para ir para a linha de fundo. No Girona ele joga muito mais tempo na esquerda. Se ele inverte, o jogador vai fazer como o Rafinha, que é canhoto, ele vai para dentro. E ele quis, então, inverter, buscar uma outra alternativa. Mas foi na hora que começou a atacar os zagueiros. Chegar a linha de fundo e para trás. Linha de fundo para trás. E fora que o Paquetá estava na área, o Hendrick estava na área. E o Rodrigo na esquerda. O Rodrigo na esquerda rende muito bem. É a melhor posição dele. Ele é melhor, o lugar para o Rodrigo é lá na esquerda. Onde ele, no Real Madrid, ele brilha quando precisa jogar ali, sim, que é um lado preferencial do Vini. Assim, quando eu digo que falta alguém no centro, é assim, principalmente para a bola mais rápida. É aquela bola que você leva para o teu atacante. O Hendrick é a bola do jogo do Hendrick, que ele está de frente para o gol. Não é o jogo de costas. Não é aquele jogo do cara paradão na área que eu estou falando. No momento que o Brasil se instala na área adversária, aí ele tenta preencher o quê? Com qualquer um. Até o Danilo apareceu ali, que é um jogador inteligente. O lateral direito, às vezes, aparecer ali, vendo que não tem alguém para fazer essa função. Então aí o Paquetá entra. É que na hora da construção, se o Paquetá estiver lá dentro, eu acho que não faz sentido. Você está construindo só pelo lado? Então, mas não faz sentido, porque ele é o cara que é para trabalhar aqui. Se ele vai lá, ele está num lugar, numa vaga e numa função que é de um outro cara. Perfeito, mas se você está com dificuldade de construir contra um time que você sabe que não vai te atacar, e se a ideia é mais ganhar o jogo do que formatar a equipe que você imagina que, de repente, a ideia de jogo, não a equipe, a ideia de jogo que você pode enfrentar, por exemplo, um Uruguai numa fase decisiva ou a Argentina na frente. Não teria que, no jogo desse, se a ideia é ganhar o jogo, tirar uns dos dois homens de trás, provavelmente o João, sim, trazer o Paquetá e colocar o Andrés primeiro para você ter esse jogo, sim, aí passa até lógica. É outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, se o Paquetá, na hora de se ele é um cara de construir, da construção, você encontrar Paquetá e Rodrigo, às vezes, né? Com os dois volantes, com o João... Eu gosto do Paquetá construir. João Gomes, né? E o Bruno Guimarães, Paquetá e Rodrigo, tá? Se o Paquetá, ele entra, você pega um time mais forte e ele está lá dentro, você vai fazer os volantes... São os volantes que vão construir o jogo. A ideia é essa. Por isso eu queria ele mais atrás. Tanto o Paquetá quanto o Savinho, assim, a gente citando o Rodrigo, o Vini Júnior e o Rafinha, eles jogam o ano inteiro em equipes propositivas. Ou seja, estão acostumados a enfrentar adversários que muitas vezes se fecham. O Paquetá passa a temporada inteira no West Ham, que faz o contrário. Então ele é um cara da transição rápida, é o cara de tentar achar um passe na profundidade. O Savinho é um cara para atacar espaço num contra-ataque também. Então, eles estão acostumados, se a gente for replicar o que esses caras fazem nos clubes, né, e jogando na seleção, porque o tempo é curto, a gente tem poucos caras que jogam em times propositivos na Europa hoje. Porque eu acho que só o Bruno Guimarães, talvez, no Newcastle, que nessa temporada tentou ser mais protagonista. O João Gomes joga num time reativo. O Savinho, que eu citei, o Paquetá, em times reativos. Quando você coloca o Andrés Pereira no jogo também, ele está acostumado no Fulham, que nessa temporada jogava dessa forma. A Costa Rica, é óbvio, o Brasil tem que propor o jogo, porque a Costa Rica não ia fazer isso. Você acha que o Brasil Dorival tem que montar uma seleção propositiva ou reativa, pensando nisso? Nesse cenário do jogo de hoje, era um time, logicamente, que ia enfrentar o adversário que ia se fechar. A Costa Rica quase não atacou. Se fosse pegar a Argentina, por exemplo. Aí outra história, né? O que você faz? Mas aí é um equilíbrio. Não, aí, mas você está pensando na Argentina. Eu estou pensando ainda na Colômbia, na fase de grupos. É um exemplo claro que vai acontecer na outra terça. A gente está falando de um trabalho que já tem um lastro, uma conquista de Copa do Mundo, uma conquista de Copa América, com outro que está começando, né?
Então a Argentina se sente muito mais confortável no seu jogo do que o Brasil. Para o Brasil chegar na Argentina tem muita coisa para acontecer. É essa questão da Colômbia. A Colômbia se sente mais confortável muitas vezes também sendo um time... A gente viu hoje a Colômbia jogar e é um time que, independentemente do adversário, vai jogar sim. É um time de circulação de bola para sair de uma pressão e acelera do meio para frente um time muito rápido. Por isso o Rames Rodrigues se sente mais à vontade na Colômbia do que no São Paulo. Mas hoje acho que ele tem um pouco de... Se ele tiver que jogar defendendo, baixando todo mundo, ele tem Vinícius, tem Rodrigo, tem Rafinha, estou falando do time de hoje. Em nível muito alto, né? É muito rápido. Martinelli. Não tem problema nenhum. Muitos jogadores podem fazer. Agora, se ele tiver que jogar dentro da área do adversário, como foi o jogo hoje, você tem o Paquetá, você tem o Rodrigo. O Rodrigo não é um jogador só de acelerar vertical. O Rodrigo trabalha, triangula. O Rodrigo é um cara muito inteligente para jogar. Completo, né? O Vinícius, claro, qual é a melhor versão do Vinícius? É quando ele dá o tapa na frente e passa como um foguete pelo lateral. Sim. Quando você fecha o lado para ele tem que passar por 2, por 3, fica difícil para o Vinícius, para um monte de gente. Não é só para o Vinícius, é para todo mundo. Aí o Brasil, essa seleção tem que ser mais inteligente. Então, assim, o Dorival levou todo mundo para o lado, na bola rápida. A bola rápida, sim, nós tivemos sim, muitas oportunidades de bola rápida. Sim. Na hora que a Costa Rica subiu um pouquinho, aí você olha por dentro. É mais difícil. Ali tinha que ter um jogador. Eu acho que esse papel o Endrick faz bem. Esse era um plano B do Dorival. Sim. Hoje, inclusive, o Pedro Ivo, que daqui a pouco vai estar com a gente. Né? No pré-jogo ele fala, bom, vão ter 2 momentos no Brasil. O Brasil propondo, indo para cima, e o Brasil que no momento vai baixar um pouquinho, vai chamar a Costa Rica e vai sair nessa bola rápida. Então, e vai explorar as laterais. Nada disso funcionou. Isso que o Calçade, porque não é um time formado ainda. E a Costa Rica também não saiu para... Não saiu, exatamente. A Costa Rica fez o jogo que ela tinha um pouquinho. Fez o jogo que ela tinha que fazer. Quando o Calçade fala sobre a movimentação do Rodrigo, eu concordo totalmente. Que é um jogador muito inteligente e consegue fazer qualquer função. Da construção, ao drible, a finalização, dentro da área, pela esquerda, melhor, pela direita rende bem, joga por dentro. Esse é o jogador mais completo que o Brasil tem ali. Meio campo para frente, jogador com títulos, jogador muito jovem, porém já rodado. Essa circulação do Rodrigo, ela acontece exatamente para você pegar e criar em alguns espaços minúsculos que o campo tem, estreito e com um time tão recuado, triangulações rápidas que deixem o Brasil com mais jogadores ou com uma velocidade de troca de passes em direção a partir de algum momento ali, que confunda a marcação adversária. Mas para isso você precisa de entrosamento. Ou esperar que os jogadores se entendam ali de uma hora para outra. E o Brasil não tem esse entrosamento. E os jogadores também não se entenderam hoje. Então a ideia... virar com a Copa América, né? A gente imagina... não é pleno, que virar. Não, mas melhor sim. Melhorar. Porque a ideia... Imagina o Brasil vai até a semifinal. A ideia não é uma ideia maluca. Quando eu falo, por exemplo, eu acho que tinha que atacar a linha de 5 quando você pensa em ganhar o jogo desde o começo. Talvez hoje fosse até um jogo pro Evanilson, que é o jogador mais físico. Pode ser. Entre 3 zagueiros, na área para ganhar uma bola por cima. Pode ser. Aquela que sobe, espalha e sobra o rebote. Mas a ideia não é uma ideia... Sim. O que eu acho que não dá para esperar 70 minutos. Esse é o ponto. O tempo passando, se mexe. 60, e não estava incomodando, né? Estava igual, né? Mas estava incomodando sim. Não estava incomodando a Costa Rica. Nada. Não estava no... Parece que uma hora vai acontecer. Estava... Sabe? Qual é o nome do goleiro? Qual é o nome do goleiro do Brasil hoje? Quem que era? O Alisson... Não fez nenhuma defesa. Fez o nada. Alisson praticamente não foi citado no jogo inteiro. Agora, se a seleção brasileira não conseguiu vencer a Costa Rica, vai jogar sexta-feira contra o Paraguai, que é melhor que a Costa Rica. E depois vai pegar a Colômbia. Imagina o que possa acontecer. Já pensou a seleção brasileira sendo eliminada na primeira fase da Copa América? Que vergonha, hein? Decepção, cara, porque a Costa Rica é o time mais fraco do grupo da seleção brasileira, né? Temos aqui o ranking de atuação, pessoal. Goleiro Alisson, público, nota 5.8. Danilo, 4.5. Éder Militão, 4.6. Marquinhos, 5.2. Guilherme Arana, 4.7. Bruno Guimarães, 4.7. João Gomes, 4.4. Gabriel Martinelli, 4.2. Lucas Paquetá, 4.6. Rafinha, 4.6. Endrick, 3.5. Rodrigo, 6.7. Vini Júnior,
2.3, Savinho 5.8, Dorival Júnior 2.4. Eu vou ler aqui a do Dorival Júnior porque ele é o técnico e ele demorou demais para mexer. Vamos ver aqui qual que foi a nota para ele aqui, ó. 2.4 a do público e 5.0 a do GE. Brasil construiu chances, teve o controle do jogo, mas pecou nas finalizações. Foram 19, tá? Técnico só foi mexer aos 25 minutos do segundo tempo e demorou a abrir mão da formação com 2 volantes. Estreia na Copa América contra um adversário mais fraco do grupo. Foi decepcionante. Tá aí, tá escrito aqui, ó. A palavra-chave é decepção. A seleção brasileira decepcionou, cara. Não conseguir vencer uma seleção fraca como a Costa Rica é muito decepcionante, né? Até onde vai essa seleção brasileira a gente não sabe. Será que ela consegue se classificar para as oitavas? Não sei. Não me passa confiança nenhuma. A seleção brasileira, ela criou bastante volume de jogo e chances de gols. 19 finalizações e não conseguiu fazer o gol. Fez um gol, mas estava impedido, né, cara? Por uma caneta dessa aqui, o cara estava impedido, né? É impressionante. Tem que mudar logo essa regra do impedimento. É ridículo. O cara tá praticamente na mesma linha e o gol é anulado. É ridículo isso, né? Tem que mudar logo essa regra aí do impedimento para sair mais gols, cara. O futebol, a alegria do futebol é o gol. Daí o cara tá 1 centímetro impedido, aí anula o gol. É dolorido, né, cara? Pois é. Mas a verdade é, se a bola não entrar, não adianta, cara. O resultado hoje era importante para a seleção brasileira pensando em classificação, né? Tem 2 jogos pela frente contra o Paraguai e também contra a Colômbia, 2 seleções mais fortes do que a Costa Rica. E se não vencer os 2 jogos, pode ficar fora. E pode ser um vexame histórico, né? Já pensou? Seleção cheia de craques, de nomes importantes, como Vini Júnior, como Rodrigo, agora entrando o Endrick, promessa aí também do Real Madrid, né? Indo para o Real Madrid, com Lucas Paquetá, com João Gomes e outros nomes importantes como Marquinhos, Alisson, Danilo, Guilherme Arana. Agora esse Savinho, para mim, cara, o menino acertou um cruzamento só e depois errou tudo que tentou. Para mim, Savinho, Deus livre, nem deveria ter entrado. O Vinícius Júnior, infelizmente, jogou muito mal, né? Vinícius Júnior hoje não estava num dia bom também. Jogou mal pra caramba, cara. Irreconhecível. É impressionante como o Vinícius Júnior na seleção, ele cai de rendimento, né, cara? No Real Madrid ele destrói. O cara ganhou 2 Champions marcando gols em 2 Champions, né? 2 finais de Champions. E na seleção brasileira não consegue jogar bem. Mas isso daí, galera, a gente tem que também pôr culpa no técnico, porque no Real Madrid ele não joga assim, né? O Rodrigo não joga na posição que ele jogou hoje também, né? Ele joga mais pela esquerda. Daí o Dorival Júnior deixa o cara ali centralizado e tal. Tá aí, cara. Decepção é a palavra. Frustrante, né? Essa estreia da seleção brasileira. Se quiser, deixa o like. Muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Tamo juntos. Fui!